E aí, tudo bem? Como é que você tá? Feliz em te ver de novo. Bom, nos primeiros vídeos eu falei muito sobre por que nós engordamos, não é verdade? Eu falei sobre os genes poupadores, sobre hereditariedade, sobre a tecnologia e o sedentarismo, sobre os alimentos hipercalóricos e sobre os fatores emocionais. Lembra disso? Até na parte 2 eu fiz um videozinho animado, né, bem divertidozinho para a gente poder entender melhor isso. E depois eu me aprofundei nos aspectos mais emocionais do porquê você não emagrece, né? Porque você tem uma característica para engordar, tem uma tendência a engordar, certo? Eu pedi para você, inclusive, fazer duas coisas para mim. Primeiro é ter muito claro por que você quer emagrecer. Lembra disso? Escrever, se possível, colocar eu quero emagrecer por conta disso. Quero caber nas minhas roupas, eu quero me sentir melhor em festas, eu quero sentir menos dores, eu quero tratar doenças crônicas, eu vou direto à obesidade, lembra? E ao mesmo tempo eu pedi para você verificar quais são as suas razões internas que você acredita que tem dificuldade para emagrecer, certo? Dentro daquilo que eu falei muitos aspectos mais comportamentais, não entrei tão profundamente em cada um deles, porque a ideia é essa mesma, a ideia é um exercício de autoconhecimento. Se eu me aprofundar em um determinado tema, esse tema pode não ser o seu, né, a sua razão, então eu prefiro falar de um aspecto mais abrangente e você encontrar, né, aquele item que mais se identifica e aí a gente vai se aprofundando nele, certo? E então eu já fiz essa introdução do porquê que a gente engorda, porquê que você engorda, e agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas características dentro de você que vão nos ajudar a selecionar melhor substâncias que vão te ajudar a perder peso, tá bom? Para que a gente possa fazer uma boa seleção de fitoterápicos, boa seleção de ervas medicinais, é importante que a gente te conheça melhor, certo? Então podemos seguir em frente? Eu vou falar um pouquinho sobre energia vital, sobre assinatura energética. Energia vital é um conceito que os orientais trabalhavam muito, né? Os orientais, desde os tempos remotos, existe essa teoria do Qi, da energia. O Qi nada mais é a energia, o Qi, né, como algumas pessoas chamam, ela está presente em tudo, está presente em todos e em todos os lugares. Tudo tem uma quantidade de Qi, de energia dentro de si. Seres vivos têm mais energia dentro de si, seres inanimados, né, ou melhor, materiais ou objetos inanimados, têm menos energia dentro de si. Eu vou expandir um pouquinho esse conceito com alguns conceitos da psicologia analítica, né, e das teorias de Jung, enfim. A energia psíquica, né, ela é derivada dessa energia vital e ela é um reflexo dessa vitalidade. Então, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente sente, todas as nossas escolhas, elas têm uma relação com essa energia vital, com esta energia psíquica, certo? Então, daqui a pouco eu vou propor alguns exercícios, né? Ou melhor, um bem legal, um exercício bem legal, para que a gente possa até te conhecer melhor. Mas, voltando um pouquinho ainda em energia psíquica e vitalidade, etc. Tudo na Terra, todos os seres vivos possuem uma quantidade dessa energia vital. Então, como eu falei, você tem essa energia vital que se manifesta através da energia psíquica. Hoje você está mais cansado, hoje está menos cansado, hoje você está mais feliz, menos feliz. Tudo isso é qualidade dessa energia psíquica, certo? E as plantas não são diferentes, elas também possuem uma quantidade de energia dentro de si. E elas extraem essa energia da onde? Elas extraem essa energia da terra, né? Da água, elas extraem essa energia do sol, ela extrai essa energia do ar, não é verdade? Ela extrai o substrato essencial para a sua existência desses quatro grandes elementos, desses quatro grandes arquétipos que nós vamos trabalhar no futuro, tá? Daqui a pouco. Então, a planta, não só a planta medicinal, mas também a planta que a gente se alimenta, né, o vegetal que a gente se alimenta,
e eu quero que você entenda que a base da nossa alimentação são grãos, verduras e legumes, né? Farinha branca vem de onde? Vem do trigo, né? O milho, o arroz, o feijão, né? Tudo isso são cereais, né? São vegetais. E esses vegetais carregam uma quantidade de energia dentro de si. Essa energia que foi extraída desses 4 elementos primordiais da natureza, né? E essa energia vital, como é que a gente trabalha essa energia vital das plantas, né? Como é que a gente absorve? Através da nossa digestão. Então, eu vou fazer agora uma diferenciação do que é alimento e do que é planta medicinal. O alimento é toda a substância, pode ser parte animal, pode ser parte vegetal, não importa, que essa energia vital, essa vitalidade, esses nutrientes estão mais biodisponíveis para nós. Então nós conseguimos extrair essa energia das plantas com pouco gasto de energia nossa. Então o arroz, por exemplo, para absorver a energia do arroz, a vitalidade do arroz, a gente gasta pouca energia vital nossa para fazer esse processo. Por isso ele é um alimento. Se o consumo energético for maior do que a quantidade de energia que o alimento tem para oferecer, não interessa ele ser alimento, concorda? Eu vou gastar mais energia para absorver, para extrair a energia desse alimento, então a conta não bate, né? E o que é uma planta medicinal? Uma planta medicinal é aquela substância que, independente dos nutrientes que ela possui, independente da energia, da quantidade de energia que ela possui uma assinatura energética curativa. Ela possui uma qualidade da energia vital regeneradora, recuperadora, benéfica. Ou seja, uma planta medicinal é uma substância que possui uma ação fisiológica benéfica. E é por isso que a gente consome as plantas medicinais. Tudo bem? Então, por um lado, nós temos um alimento que é todo e qualquer tipo de substância que a gente consegue extrair os nutrientes e essa energia vital com o menor gasto de energético possível. E temos uma planta medicinal, que é toda e qualquer substância que possui uma ação fisiológica benéfica. Substância que possui uma ação fisiológica indesejável, você já sabe o nome, chama veneno, certo? Então, as plantas medicinais são aquelas que possuem uma ação fisiológica benéfica, ou seja, elas possuem uma energia, uma qualidade energética curativa. Ela possui um conjunto de substâncias dentro dela que são capazes de curar. Você percebe que muitas vezes eu uso a palavra assinatura energética, energia? Por que eu uso essa expressão, né? Mesmo eu sendo farmacêutico, eu sei que os taninos, as saponinas, os terpenos são substâncias que fazem, muitas vezes, a planta medicinal ter uma ação fisiológica. Claro que eu sei. Mas, ao mesmo tempo, até mesmo por ser farmacêutico, eu também sei que nós não conhecemos todos os constituintes químicos presentes numa planta, né? Por exemplo, o café. A gente toma café e o café, na verdade, ele é uma emulsão, ele é uma combinação de óleo, de água, de várias substâncias. O café não é feito somente de cafeína, ele é um conjunto de várias substâncias. Dentro do café temos a cafeína. Então, muitas pessoas que tomam cafeína relatam taquicardia, insônia, muita disposição muitas vezes, né? Uma energia muito forte, uma capacidade de concentração mais alta. Porém, depois do uso da cafeína, se sentem cansadas, debilitadas, muitas vezes tem até palpitação. E por que quando a pessoa toma uma xícara de café, ela se sente mais animada, mais disposta, tem os mesmos efeitos, como se ela tivesse tomado cafeína, mas com menos efeitos colaterais? Ah, Márcio, mas tem uma pessoa que eu conheço que não pode tomar café que tem taquicardia. Sim, existem pessoas que têm uma hipersensibilidade às plantas medicinais ou nesse caso, ao café. Mas, de uma forma geral, quando alguém faz uso do café, ela não está fazendo uso apenas da cafeína dentro do café. Existem várias substâncias dentro do café que potencializam a ação da cafeína, que controlam a ação da cafeína, que modulam a forma como a cafeína trabalha dentro do organismo. Entende onde eu quero chegar? E essas substâncias, algumas a gente conhece e outras a gente não conhece. Esse nome que a gente dá
para esse conjunto de substâncias tem vários nomes. A gente diz que é um totum energético. Ou seja, um totum energético são todos os constituintes químicos que estão presentes numa determinada planta, e a gente prefere não separar essas substâncias, porque se a gente separa essas substâncias, elas vão ter uma ação específica unilateral. Agora, combinadas, elas têm uma ação muito mais potente, muito mais coordenada, porque tem toda uma sabedoria por trás desta combinação, certo? Então tem várias substâncias medicinais, várias plantas medicinais, que se a gente isola determinado ativo, ele é venenoso, mas dentro da planta ele não é, porque existem substâncias dentro da própria planta que reduzem esse efeito colateral, reduzem a toxicidade desta planta. Então a esse aspecto a gente chama de totum energético. Isso é uma expressão muito usada, né, pelos herbalistas, enfim. E esse totum energético, ele possui uma assinatura, ele possui uma direção. Vou dar um exemplo para vocês. Você pode nunca ter estudado herbalismo, você pode perguntar para uma criança. Se você perguntar, pimenta é quente ou é fria? Você acha que ela vai responder o quê? Pimenta é quente, certo? Então, é esta assinatura energética que a pimenta tem. Então, a pimenta, ela é quente. Ela possui uma natureza quente, ela possui uma assinatura quente, ela possui um tipo de energia vital quente. Percebe? Aqui eu dei o exemplo de quente e frio, mas a gente podia falar sobre vários tipos de outras assinaturas. Vou continuar ainda no quente e frio. Pepino, por exemplo, pepino. Você acredita que tem uma natureza mais quente ou mais fria em relação à pimenta? E a melancia? Uma natureza mais quente ou mais fria em relação, por exemplo, à pimenta ainda? E o gengibre? O gengibre é picante, o gengibre também é quente, certo? Em relação a outras substâncias mais frias, certo? Estão entendendo o que é essa assinatura energética? Ótimo. Então, essa energia vital que está presente em todos, está presente nas plantas medicinais, é aquilo que a gente extrai quando faz uso da planta medicinal. Então, quando eu faço um chá de gengibre, por exemplo, eu não estou tomando somente os constituintes químicos, eu estou tomando toda a combinação dos constituintes químicos ao mesmo tempo e agora. E por falta de melhor expressão, por falta de um nome melhor, os herbalistas chamam de totum energético ou assinatura energética. Existe ainda, dentro do conceito de assinatura energética, é até mais profundo do que isso, né? Por exemplo, existe uma determinada substância que ela nasce bem no meio de um rio super tempestuoso, assim, uma flor super maravilhosa, super linda, e ela nasce bem no meio de um riacho bem agitado. Só de olhar aonde essa substância nasce, né, essa planta nasce, só de olhar a região onde ela nasce, você já teria medo de atravessar esse rio tempestuoso, ou então de você ficar ali no meio onde ela está. Mas ela parece que se dá super bem nessa região tempestuosa. Então, a doutrina de assinaturas energéticas, ela também leva em consideração que esta planta que nasce bem nesse rio tempestuoso também é muito usada como psicotrópico, como uma substância de ação, né, emocional, psicológica, para medo. Porque se ela nasce numa região onde todo mundo tem medo de passar, é porque ela tem coragem, ela não tem medo de nada. Então, os herbalistas antigos, eles levavam em conta o formato da substância. Outro exemplo, hoje nós sabemos o quanto as nozes têm selênio e quanto essa substância faz bem para o cérebro, não é? Para o Alzheimer e tudo mais. A gente sabe muito bem, já se tem pesquisas que apontam excelentes resultados, né, das castanhas, das nozes, para o tratamento de doenças neurológicas. E quando a gente abre uma noz, a noz parece o quê? Um cérebro, não é? Não parece um cérebro? No passado, os herbalistas usavam as nozes para pessoas que tinham problemas ligados a esse pensamento excessivo, pensamento circular, perda de memória, os idosos que vão começar a se tornar repetitivos, começam a esquecer as coisas, né? Então, os herbalistas usavam as nozes para estas pessoas.
Interessante, né? Então essa doutrina de assinaturas energéticas, ela não leva só em consideração a natureza da substância, né, em relação ao seu sabor, em relação à sua aparência, né? Ela leva muito mais elementos em consideração, aonde ela nasce, o formato da flor, a forma da planta. Mais um exemplo, a espinheira santa. Espinheira santa todo mundo sabe que é um excelente tônico digestivo, até melhor, ela alivia as dores do estômago, alivia ulcerações, alivia a gastrite, não é isso? E aí, a espinheira é porque a folha tem forma de espinhos. Os herbalistas antigos diziam que todas as folhas que têm formas de espinhos, esse formato é para atacar doenças. Ela ataca. Ela não é uma substância preventiva, ela é uma substância corretiva. É algo que a gente usa para atacar. Então, folhas em forma de lâminas, folhas em forma de escudos, né? Então, todos esses formatos, as cores, né? Então, a lavanda, para quem trabalha com cromoterapia, sabe muito bem que essas cores, lilás, esse azul pro lilás, tem uma relação com a mente, com o espírito. E qual é a ação da lavanda na aromaterapia? Também é acalmar a mente, o espírito, né? Ela tem essa vibração, tem essa característica de realizar esses efeitos. Estão entendendo? Então, essa doutrina de assinaturas que os herbalistas mais antigos trabalham, que os nossos ancestrais trabalham, eles acabam levando em consideração, sim, hoje, todos os ativos presentes nas plantas, mas levam também em consideração o aspecto natural, né? O aspecto de aonde a substância nasce, como ela se apresenta, quais são suas características físicas, tudo bem? Então não basta, né, a gente olhar uma substância como o café e dizer assim, café é cafeína, pronto. Não. O café, ele é escuro, ele é amargo, esse amargo tem uma relação direta com o coração, né? E aí o fato dele ter essa característica faz com que ele seja um tônico, melhora a disposição, tira cansaço, né? Em alguns casos até o café, ele é bom para dormir. Tem pessoas que tomam um cafezinho antes de dormir para melhorar o sono. Então é completamente, né, se você for pensar, um contrassenso. Se a cafeína é um tônico que até pode causar insônia, como é que o café é bom para dormir? Né? Muita gente faz isso. Você deve conhecer alguém que toma café o dia inteiro e acaba tomando um cafezinho assim perto da hora de dormir, para dormir melhor. Certo? Tudo bem então, pessoal? Então, o que eu quis dizer nesse vídeo é falar mais um pouquinho sobre essa questão da energia vital, falar o quanto essa assinatura energética é importante, porque daqui para frente eu quero que você conheça melhor a sua assinatura energética. Quero que você conheça melhor qual é o tipo de energia que você transmite para as pessoas. Tanto energia psíquica como vitalidade. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer a partir de um exercício. Né? Eu vou pedir para você fazer um desenho daqui a pouquinho. E aí, através desse desenho, nós vamos interpretar e vamos chegar em algumas conclusões aí ligadas a qual é o tipo de predominância você tem, etc. Tudo isso para a gente se conhecer melhor, certo? Conhecendo-se melhor, nós conseguimos selecionar melhor as substâncias que vão te fazer bem, né? Então, na hora de selecionar substâncias medicinais, é importante que a gente tenha em mente os aspectos aí da sua assinatura energética, da sua vitalidade, da sua constitucional, que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Fechou? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê. Até mais!